Queridos irmãos, que a paz do Cristo Jesus se faça presente mais uma vez entre nós. Aqui nos reunimos mais uma vez na plataforma virtual do Centro Espírita Augusto Silva, onde buscaremos nestes minutos refletir sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita. E buscaremos, sobretudo, nos religarmos aos nossos benfeitores espirituais e aos cristãos primários que trouxeram as orientações necessárias para que seja possível seguir os passos de Jesus. O tema desta noite, nós falaremos sobre os testemunhos individuais e buscaremos nessa reflexão entender o que nos compete em relação ao nosso testemunho de vivência do Evangelho do nosso amado Mestre Jesus. E para refletirmos juntos aqui nesta noite, utilizaremos uma mensagem da obra Pão Nosso, ditada pelo Espírito Emmanuel, ao nosso querido Chico Xavier, e no capítulo 104, intitulado Direito Sagrado. Neste capítulo, Emmanuel reflete sobre um trecho da carta de Paulo aos Filipenses. E esse trecho traz a seguinte entonação: porque a vós foi concedido em relação ao Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Porque a vós foi concedido em relação ao Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. E antes de nós entrarmos na análise de Emmanuel sobre esse trecho da carta de Filipenses, é necessário uma pequena contextualização para compreendermos o que Paulo queria trazer como mensagem aos filipenses para que nós possamos aí nos ligarmos à atmosfera daquela época e, sobretudo, trazermos para o nosso cotidiano e aplicação prática daquilo que estamos vivendo. Porque se nós pararmos para analisar, é como se essa carta de Paulo viesse direcionada a nós neste momento. Quando nós utilizamos lá o material da Federação Espírita Brasileira, que traz o estudo aprofundado do Evangelho, lá nós vemos a análise da carta de Paulo, das epístolas de Paulo, né? E no material ditado pela Federação Espírita Brasileira traz o seguinte: na carta dirigida aos filipenses encontramos refletidos o amor e consideração que o apóstolo dos gentios tinha pelos cristãos de Filipos, dedicados servidores do Cristo. E aí também traz uma análise da seguinte questão, sobre a epístola em si, né? A epístola traz um apelo do apóstolo aos cristãos, pedindo-lhes que vivam de maneira condigna do Evangelho, em unidade, em harmonia e generosidade, sem lamúrias e nem queixas, mantendo sempre diante de si Jesus Cristo como modelo supremo de toda a ação moral. E aí nós começamos a compreender um pouco do que Emmanuel busca refletir nesse trecho da carta de Paulo aos Filipenses. Nós começamos a perceber aqui o que seria, então, esse padecer pelo Cristo. E fica bastante claro, porque eu confesso que no primeiro contato com esse trecho, né, padecer por ele, nos dá uma conotação, assim, talvez um pouco estranha na nossa reflexão. Mas quando nós vamos analisar, sobretudo, o sentido real da palavra padecer, e aí nós vamos no dicionário, nós começamos a compreender o que Paulo queria registrar aos filipenses. Então, padecer é um verbo transitivo direto que traz duas formas de interpretação do texto. Primeiro, padecer pode ser considerado, né, sofrer mal físico ou moral, mas também um verbo transitivo direto que traz ter resistência a aguentar e suportar. Fica mais claro para nós qual que era o propósito de Paulo aos Filipenses, muito quando nós refletimos a questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual que é o objetivo da encarnação? Então, qual seria a nossa tarefa aqui na Terra quando nós recebemos o Evangelho? Quando nós temos o Evangelho como roteiro seguro para caminharmos no nosso processo de evolução e de transformação espiritual? Primeiro,
os Espíritos nos relatam, né, que para muitos, o nosso objetivo é nós buscarmos o nosso aperfeiçoamento e ao ponto de atingirmos a nossa perfeição, que somos seres perfectíveis. Mas aí eles esclarecem que para muitos de nós, num dado momento, estarmos aqui na Terra seria algo relacionado ao nosso processo expiatório. E que para isso seria necessário tomarmos contato com todas as vicissitudes da vida terrena. E isso fica claro para nós o porquê que Paulo aqui convida os filipenses para não lamuriarem, não se queixarem diante daquilo que as vicissitudes se apresentam no cotidiano, porque nós já temos maturidade e consciência espiritual de compreendermos de que hoje, se a dor nos visita, é algo para nos transformarmos e não nos permitirmos mais desviarmos do caminho. Mas para muitos de nós também é missão. Então, a missão aqui está relacionada com a outra proposta do termo padecer, que é nós termos resistência, que é para nós aguentarmos e suportarmos. Então, fica mais claro ainda que, para que isso seja possível, é necessário unidade. É necessário que nós congreguemos os nossos esforços, irmanemos uns aos outros, juntemos as nossas aspirações para que sejamos um corpo firme, sejamos um feixe de vara, que sejamos, então, uma estrutura sólida que irá suportar todo o processo. E é interessante, isso fica mais claro quando nós vamos lá, de fato, na epístola, e no trecho anterior a esse que Paulo traz aqui aos Filipenses e que Emmanuel traz como registro para a nossa reflexão, mas anteriormente Paulo fala aos Filipenses o seguinte: unicamente vos torneis dignos do Evangelho do Cristo, para que, ou seja indo ver-vos, ou estando ausente, ouça de vós que permaneceis unânimes no mesmo espírito, colaborando fielmente com o Evangelho. Para além de compreendermos o Evangelho, estejamos unidos no mesmo propósito, de que seja padecer num sentido mais amplo, de suportarmos, de sermos fiéis. E aí fica mais claro ainda se nós buscarmos aqui um valioso colaborador para entendermos, então, o que o Evangelho representa na nossa caminhada, para que assim consigamos, então, compreender a responsabilidade que temos ao termos o contato com o roteiro seguro trazido por Jesus, o que faremos dele? Perguntaram ao Chico: qual que é a importância do Evangelho para você, Chico? E ele responde o seguinte: creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida física. O sol, então, como aspecto pedagógico trazido aqui, essa elucidação que nos faz refletir, Chico, o sol ele nos traz roteiro seguro, porque ele dimensiona para nós o que seria dia, o que seria noite, nos dá referência ao calendário, às estações do ano. O sol também ele traz a sustentação da vida, porque ele nos aquece, ele nos permite ter os nutrientes necessários para que compreendamos, né, a importância como elemento essencial no nosso dia a dia das vitaminas que são possíveis serem absorvidas pelo organismo. O sol é responsável, né, elemento fundamental na fotossíntese das plantas, e aí traz a interdependência que nós temos dos outros seres da natureza. A mesma analogia podemos fazer relacionado ao Evangelho. Tudo aquilo que Jesus representa para nós, como sendo o Espírito mais puro e perfeito que habitou entre nós, nos dá a conotação daquilo que precisamos para nos alimentar em termos de orientação, em termos de elementos essenciais, para compreendermos o nosso posicionamento aqui e continuarmos caminhando uns ao lado dos outros, né? E aí continua, Chico, né?
O Evangelho de Jesus, na doutrina espírita, e aí mais ainda se alarga o grau de responsabilidade, pois nós fomos orientados à luz da doutrina espírita relacionada ao Evangelho. Chico fala, o Evangelho de Jesus, na doutrina espírita, representa uma luz a me mostrar a imensidade do esforço que tenho a fazer para melhorar-me. E fica mais compreensível ainda, então, quando nós trazemos para próximo essa orientação de Chico, da questão 132 do Livro dos Espíritos, que eles continuam, que caberia-nos, então, nós tomarmos a parte que nos cabe na criação, assumirmos de fato a conotação missionária que cada um temos no processo de aperfeiçoamento individual e coletivo, e assim sejamos colaboradores fiéis nesse processo. E quando nós vamos nos debruçar, então, no trecho analisado por Emmanuel, na obra Pão Nosso, fica mais claro ainda, nós vamos então trazer os trechos aqui para refletirmos, então, o que seria padecer relacionado a esse convite a assumirmos o protagonismo e a responsabilidade, né? Emmanuel traz o seguinte: cooperar pessoalmente com os administradores humanos, em sentido direto, sempre constitui o objeto da ambição dos servidores dessa ou daquela organização terrestre. Cooperar, então, com Cristo sempre nos parece algo extremamente desejoso por todos nós quando nos matriculamos no Colégio Apostólico de Jesus. Isso fica bastante claro quando nós vamos buscar uma outra referência evangélica de Joana de Cusa, registrada na obra Boa Nova. Joana, quando ela toma o primeiro contato com as elucidações e orientações evangélicas e apostólicas dos exemplos trazidos por Jesus, Joana tem o desejo primário de abandonar tudo, suas responsabilidades iniciais familiares e seguir Jesus. Mas eis que lá na obra Boa Nova fica claro que Jesus conversa com Joana e orienta que era necessário que ela aguardasse para o seu testemunho num momento apropriado. E aí fica mais claro quando nós vamos continuando na reflexão aqui juntamente de Emmanuel. Ato invariável de confiança a partilha da responsabilidade entre o superior que sabe determinar e fazer justiça e o subordinado que sabe servir, a base de harmonia para a ação diária, realização essa que todas as instituições procuram atingir. Então, fica bastante evidente para nós aqui que Jesus, na hierarquia espiritual, por ser o governador espiritual do nosso planeta, nos traz as referências necessárias para que possamos seguir os passos vindouros da nossa caminhada individual e coletiva. E fica mais evidente ainda quando ele traz essa orientação, então, a Joana, que era necessário, primeiro, ela ser fiel no processo de servir as estruturas primárias, as células primárias familiares. E fica muito claro quando nós refletimos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a divisão daquilo que é parentela corporal e parentela espiritual. E que é necessário assumirmos o compromisso de que temos que dar conta nas primeiras células familiares, ou seja, superarmos as desavenças do passado, quando trazemos aí, então, a inflexão lá da obra do Livro dos Espíritos, da questão 132, que primeiro nós temos que dar conta de todas as vicissitudes humanas, que precisamos expiar todos os processos, de que temos que dar conta daquilo que deixamos de dívidas passadas, que começa nessas primeiras células familiares. E ali nós vamos experimentar o serviço no cadinho do lar, né? Aonde nós iremos ajustar os nossos posicionamentos, experimentaremos ali na primeira oficina do lar, para que depois possamos dar conta dos elementos por vindouros, né? Que daremos conta de outras estruturas maiores. Ali já fomos experimentados
ao ponto necessário, né, de darmos conta das nossas primeiras obrigações, para que quando chegar um testemunho de fato, numa consonância maior, numa referência ampliada, nós teremos condições de fato, sermos fiéis ao processo, né? Isso fica muito claro quando nós refletimos de uma mensagem de Bezerra de Menezes, que ele traz o seguinte, uma mensagem recebida em 1949, que Bezerra traz o seguinte: iniciando-nos pela renúncia construtiva no setor dos pontos de vista pessoais, exaltaremos o poder de Jesus em nós, conquistando as benditas realizações que prometemos atingir. Então, primeiro nós precisamos de superar os pontos de vista, que o lar é o primeiro ponto mesmo para superarmos esses pontos de vista através da renúncia, da resiliência conjugal, com os nossos filhos, com os nossos parentes, para que depois possamos dar contas de outros elementos, né? Isso fica muito claro quando nós buscamos lá nas referências evangélicas, onde os discípulos disputavam qual seria o maior, né, entre eles. E Jesus reflete que aquele que fosse o menor, ou aquele que tivesse a capacidade de servir, testada no seu mais amplo espectro, esse seria o maior no reino de Deus. E aí nós percebemos que nas nossas relações profissionais, por exemplo, queremos assumir os maiores e melhores cargos, mas às vezes sem antes termos sido testados no amplo sentido do serviço mesmo, de darmos conta dos nossos serviços, das nossas atribuições menores. Fica mais claro ainda quando Emmanuel reflete na introdução do livro Paulo e Estevão, que queremos, né, convites luminosos, como se faz a Paulo, mas é que nós tenhamos consciência de que esses convites, eles surgem nas atividades das mais corriqueiras. Seja nós começarmos a fazer a parte que nos cabe no nosso lar, deixarmos, por exemplo, né, que a mulher não mais seja sobrecarregada com os afazeres domésticos e que todos compreendam o seu grau de responsabilidade do serviço cotidiano no lar e nos outros elementos também, para que sejamos, então, nas empresas apostólicas, no grande, né, na nossa grande tarefa de colaborar com Jesus, tenhamos, então, condições de assumirmos as nossas responsabilidades. E aí Emmanuel continua no livro Pão Nosso. Muitos discípulos do cristianismo parecem ignorar que, em relação a Jesus, a reciprocidade é a mesma, elevada ao grau máximo no terreno da fidelidade e da compreensão. Se eu assimilo a mensagem de Jesus e se eu entendo ela como um roteiro seguro, é necessário que eu seja fiel. Isso fica mais claro ainda quando André Luiz nos traz na obra Os Mensageiros a seguinte reflexão: o Evangelho é livro divino, e enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe os seus tesouros sagrados. Mais uma vez, dilatada a nossa consciência relacionada ao roteiro seguro, quando Emmanuel nos fala que, enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância relacionada ao egoísmo, por exemplo, que é a chaga da humanidade, nós não conseguiremos acessar os elementos mais importantes desse roteiro, de sermos capazes de seguirmos de fato fiéis a Jesus. E aí Kardec nos vai auxiliar nesse processo de reflexão, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele traz o seguinte: para os homens em particular, constitui aquele código, o Evangelho, uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Então, o Evangelho, de fato, é o roteiro que deveremos seguir.
e que deveremos, sobretudo, aplicar no nosso cotidiano, na renúncia dos nossos pontos de vistas, assim como nos fala Bezerra de Menezes na mensagem, assim como tudo, de nós assumirmos o compromisso de darmos conta das pequenas tarefas para que possamos avançar. E aí continua Emmanuel na reflexão da obra Pão Nosso. Mais entendimento do programa divino significa maior expressão de testemunho individual nos serviços do Mestre. Quanto mais nos será dado, mais nos será cobrado, porque nós fomos, então, esclarecidos. Competência dilatada, deveres crescidos. Competência dilatada que nos faz compreender um pouco mais do que isso quer, do que quer dizer Emmanuel nessa orientação. Competência dilatada. O que seria, então, competência? Nós podemos compreender, né, no sentido amplo da palavra. Competência é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridos. A partir do momento em que eu sou iluminado pelo Evangelho, eu consigo compreender de que, de fato, o conhecimento, a orientação adquirida irá iluminar as habilidades, né, que eu já vou adquirindo na vivência do cotidiano, nas relações com as pessoas, para que as minhas atitudes, de fato, então, elas sejam evangelizadas. Fica mais claro, então, quando nós compreendemos aquela orientação de Emmanuel, que o sentimento, ele nos orienta, o pensamento, que, consequentemente, influencia nas nossas palavras, e que influenciará também nas nossas atitudes. Evangelizados os meus sentimentos, estará evangelizados os meus pensamentos, consequentemente, a minha palavra e as minhas atitudes também. Então, por isso que todo o corpo, né, doutrinário, ele vai nos trazer os elementos necessários para que isso vá refletir diretamente nas minhas atitudes. Então, eu preciso de ter, então, coerência naquilo que eu sinto, penso, falo e ajo. Mais luz, mais visão, mais responsabilidade. Muitos homens, naturalmente, aproveitáveis em certas características intelectuais, mas ainda enfermos da mente, desejariam aceitar o Salvador e crer nele. Mas conseguem de pronto semelhante edificação íntima. Mas não conseguem de pronto semelhante edificação íntima. Em vista da ignorância que não removem e dos caprichos que acariciam, falta-lhes a integração no direito de sentir as verdades de Jesus, e o que somente conseguirão quando se reajustem o que se faz indispensável. Fica muito claro quando Emmanuel traz na obra O Consolador que era necessário equilibrarmos as duas asas, do intelecto, do conhecimento, com a moral, com os nossos sentimentos. A partir do momento em que eu experimento intelectualmente as primeiras nuances do Evangelho, é necessário equilibrar através do exercício diário da caridade. Eu preciso colocar todo esse conhecimento a serviço do meu irmão. Todavia, o discípulo admitido aos benefícios da crença foi considerado digno de conviver espiritualmente com o Mestre. Entre ele e o Senhor, já existe a partilha da confiança e da responsabilidade. Contudo, enquanto perseveram as alegrias de Belém e as glórias de Cafarnaum, o trabalho da fé se desdobra maravilhoso, mas, em sobrevindo a divisão das angústias da cruz, muitos aprendizes fogem, receando o sofrimento e revelando-se indignos da escolha. E aí Emmanuel continua. Os que assim procedem categorizam-se à conta de loucos, porquanto subtrair-se à colaboração com Cristo é menosprezar um direito sagrado. Categorizam-se a loucos, porquanto subtrair-se à colaboração com Cristo é menosprezar um direito sagrado. A partir do momento em que tomamos o contato com o Evangelho e compreendemos a complexidade do que representa essa oportunidade, não poderemos mais fugir das nossas responsabilidades sagradas.
não poderemos mais fugir do exercício diário, do compromisso de aplicabilidade do Evangelho nas atitudes, nos elementos mais singelos do nosso cotidiano. Porque a lição do Evangelho consola e esclarece, encoraja e honra aqueles que a recebem. Mas, se não for usada, de nada adianta. Nos traz Emmanuel na obra Seara dos Médiuns. As instruções que promanam dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. E aí, mais uma vez, resgatamos o exemplo de Joana de Cusa, narrada por Humberto de Campos no livro Boa Nova. Joana de Cusa, então, quer abandonar todos os seus elementos primários, que é o cadinho do lar, que são as suas obrigações com o marido, que são as suas obrigações de esposa. Jesus orienta Joana: não, ainda não é o momento, retorna, ser fiel com o que o Evangelho lhe traz de orientação, com o que o Evangelho lhe traz de esclarecimento, que no momento oportuno lhe será, então, confiada a oportunidade do seu testemunho no Evangelho. Ou seja, se eu ainda não dou conta das minhas primárias obrigações, como eu darei conta de assumir compromissos maiores com Jesus? Então, Joana de Cusa retorna ao seu lar. Lá ela experimenta os dissabores, as dificuldades de ver o seu ponto de vista, iluminado pelo Evangelho, ser sufocado pelas facilidades da matéria. O quanto que isso deve ter sido desafiador, o quanto de nós não experimenta esses elementos no nosso cotidiano, seja nos nossos lares, seja nos nossos locais de trabalho material, do nosso ganha-pão. O quanto que isso se torna difícil, às vezes, de nós termos os nossos pontos de vista, às vezes, iluminados pelo Evangelho, ser sufocado pelo egoísmo, pela vaidade. Mas o nosso exercício diário de resignação, de compreendermos que o nosso silêncio muitas vezes fala muito mais, que as nossas atitudes de força, de coragem, elas são importantes. E o que acontece com Joana? Ela retorna, ela se vê destituída das facilidades materiais, porque o seu marido era uma pessoa influente na sociedade, tinha muitas posses, e se vê obrigada a trabalhar como empregada, de dar continuidade no processo de educação ao seu filho. Mas ela se mantém fiel ao Evangelho. Ela padece com Jesus. E aí, no momento oportuno, quando Joana, avançando na história, fica o convite aos nossos irmãos a estudarem, a refletirem do trecho lá na obra Boa Nova sobre a história de Joana. Quando ela é capturada com os cristãos nas catacumbas, ali lhe é oportunizado, ali lhe é conferido o exercício fiel, o exercício por vindouro da fidelidade ao Cristo, aonde o verdugo lhe convoca ou lhe convida a abjurar de Jesus, abjurar dos preceitos, do Evangelho, de tudo, todo o roteiro que ela havia percorrido arduamente. E ela lembra, ela recorda aquele caminho feito através do convite do Cristo para que ela retornasse ao seu lar, fosse experimentada nas fibras íntimas, adquirisse os tesouros espirituais, compreendesse, então, de fato, que o Evangelho representava como um sol para ela, que nas horas amargas ele se fazia brilhante, lhe dava sustentação, que ali o Evangelho trazia os nutrientes nos momentos necessários dos percalços da vida, para que no momento oportuno ela tivesse condições de o seu filho lhe clamar: abjura, mamãe, abjura. E ela manda o seu filho calar. E no momento derradeiro, o verdugo lhe direciona: onde está o seu mestre, que lhe ensinou somente morrer calada? E ela diz para ele, no momento oportuno: não me ensinou somente a ficar calado, também me ensinou a te amar. Era o testemunho fiel e verdadeiro
daquilo que traz como a lei máxima que Jesus traz para nós, que está registrado lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que era necessário nós amarmos o grau superlativo de darmos conta de exercitar esse amor até aos nossos inimigos. E ali Joana de Cus, então, ela de fato, ela tem todos os patrimônios já constituídos, ou todas as experiências espirituais experimentadas ao máximo grau superlativo, que ali lhe foi conferida a oportunidade, de fato, de ser fiel e padecer com Jesus, de testemunhar que o Evangelho ele é tão grande no nosso cotidiano que ele nos permite, inclusive, amar as pessoas que talvez não comungam nas mesmas ideias. E que nesse momento da nossa sociedade é tão essencial que nós exercitemos esse amor, de nós não alimentemos mais as discórdias, que se torna cada vez mais pulsante na nossa sociedade, que nós sejamos, então, mansos e pacíficos, de que nós, então, sejamos instrumentos do Evangelho, para que sejamos, então, resistentes, resilientes, como nos traz, né, o elemento aqui da palavra padecer, sejamos capazes de aguentarmos firmes, de suportarmos junto com Jesus. E assim, não sejamos taxados como loucos, de fugirmos do preceito máximo, que é estarmos aqui matriculados no Colégio Apostólico de Jesus e sermos fiéis instrumentos operosos, trabalhadores de implantação do reino de Deus que começa em nossos corações. E aí fica o convite, como nos fala Bezerra de Menezes. Lembremos-nos de que as horas não nos esperam, e a marcha entre o berço e o túmulo é graça da divina misericórdia, para que nos desfaçamos das sombras de ontem, na conquista laboriosa da luz de amanhã. Indubitavelmente, estamos atrasados com as nossas realizações. Entretanto, no mundo físico, que o espírito, a não ser o nosso excelso e divino Mestre Jesus, não estará em condições deficitárias no domínio dos próprios compromissos, hoje estamos, então, positivamente aqui. No amanhã, breve ou remoto, estaremos adiante, cogitando de ampliar as propriedades espirituais que houvermos colocado em nós mesmos. Hoje estamos aqui no momento oportuno de experimentarmos no cadinho do lar, começando inicialmente, e saindo para além dele, fazendo com que o nosso lar se transforme em um ponto de luz, utilizando do recurso do evangelho no lar, mas levando isso para fora, que todos os patrimônios adquiridos que começam no nosso lar sejam experimentados e difundidos, compartilhados, onde teremos condições de sermos fiéis servidores com Cristo, para que levemos o seu amor, a misericórdia, o perdão e a caridade para todos os cantos, pois assim somos convidados a sermos trabalhadores na seara do nosso amado e doce Mestre Jesus. Que possamos nos ver em breves, conscientes de que estamos aqui colaborando com o nosso doce e amado Mestre. Muita paz a todos e até a próxima.